Você muda para você, não para os outros. O desconforto alheio não é a régua da sua evolução. Salve! Aqui é o Tamer e este é o Provotalks número 10. Pensa numa pessoa que viveu a vida inteira para agradar os outros. Ela está sempre disponível, é incapaz de dizer não, está sempre assumindo responsabilidades que não são dela e, claro, ela nunca diz o que realmente pensa porque tem medo de magoar ou decepcionar alguém. Essa pessoa pode ser você. Eu conheço bem esse lugar, bicho. Eu já funcionei assim, tá? E isso é muito desgastante, muito cansativo. Eu cansei de fazer o que eu não queria e cansei de deixar de fazer o que queria por causa dos outros, para me enquadrar naquilo que eu acreditava que as pessoas esperavam de mim. Até que você entra num processo sério, profundo e continuado de desenvolvimento pessoal. Aí você começa a reconhecer seus próprios desejos e necessidades emocionais, começa a estabelecer limites e a fazer escolhas mais coerentes com a vida que pretende construir. Você aprende a dizer não, já não aceita mais determinado tipo de tratamento e não permite que as pessoas ultrapassem determinados pontos e invadam a sua privacidade. Enfim, você começa a se reconhecer e, sobretudo, se respeitar. E, finalmente, você começa a valorizar a pessoa mais importante da sua vida, você. Nesse momento, uma coisa muito curiosa começa a acontecer, bicho. As pessoas vão ficando incomodadas com a sua nova forma de funcionar. Acredite se quiser. E não raro você começa a escutar coisas do tipo, abre aspas, você mudou para pior, fecha aspas. Isto é, quando a sua mudança passou a interferir na conveniência das pessoas, isso virou um problema. E é disso que a gente vai falar hoje. Se liga, a decisão de crescer e se desenvolver como pessoa passa pela compreensão de que, para isso, você precisa entrar num processo sério, profundo e continuado de desenvolvimento pessoal. Isso envolve necessariamente o autoconhecimento e o autodesenvolvimento, que são processos complementares sem os quais não é possível melhorar a sua vida e os seus relacionamentos. E quando você toma essa decisão de melhorar a si mesmo e a própria vida, você precisa ter clareza sobre um princípio fundamental. Você muda para você, não para os outros. Isto é, desenvolvimento pessoal não existe para transformar você numa pessoa mais conveniente, ou mais obediente, ou mais fácil de manipular. Ele existe para ampliar a sua consciência, desenvolver seus recursos internos, devolver você a si mesmo e, sobretudo, devolver a você a autoria sobre a própria vida. Só que assumir este lugar produz consequências sistêmicas sérias. Número 1, você passa a ser o protagonista e não mais o coadjuvante da própria vida. E número 2, algumas pessoas terão que lidar com o novo você, com o desconforto ou com a insatisfação em relação à sua nova forma de funcionar. Isso vai acontecer. Por que, Tamer? Porque essas pessoas deixaram de ocupar o centro da sua vida, bicho. Esse lugar passou a ser ocupado por você. Claro, isso não significa ignorar os outros. Significa apenas não abrir mão do seu lugar na própria vida para atender às demandas das outras pessoas. Então você pode considerar as necessidades da sua família
sem necessariamente anular as suas, entendeu? Você pode ouvir a opinião do seu parceiro, da sua parceira, do seu pai, da sua mãe ou de qualquer outra pessoa importante para você, sem transformar isso numa ordem inquestionável. Essa distinção é fundamental porque você não pode continuar usando os outros como régua, como parâmetro. A sua referência não pode continuar sendo a validação externa. O seu critério, o seu diapasão, hoje e sempre, deve ser você. Porque, de novo, você muda não para os outros, mas para você. Algumas pessoas vão compreender isso rapidamente e tá tranquilo, outras vão precisar de um tempo e tudo bem. E você precisa estar ciente disso, ok? E mais, dependendo do tipo de relação que você tem com a pessoa, você vai ter que sentar com ela e explicar o que está acontecendo numa boa, senão ela pode achar que você enlouqueceu. Então, veja, você nunca disse não, você sempre fez o que a pessoa quis, e aí, de repente, de uma hora para outra, você começa a funcionar diferente. Claro, a outra pessoa vai estranhar e vai parar e pensar, pô, Fudêncio enlouqueceu. Ih, Fudêncio não está bem, não. E tem gente que vai embora da sua vida porque você só servia enquanto atendia às necessidades dela. E tudo bem, faz parte. O seu maior desafio, bicho, não é agir diferente, é suportar o risco de ser reprovado por causa disso. Para identificar o quanto você ainda está preso às expectativas alheias, preste atenção ao que acontece dentro de você quando alguém se decepciona com uma decisão sua. Será que você sente um impulso de voltar atrás? Será que você começa a se justificar? Será que você se sente culpado porque a pessoa não recebeu aquilo que esperava de você? Se for o caso, nessas horas, pergunte-se: qual seria a minha escolha se eu não tivesse medo de decepcionar essa pessoa? Que preço eu venho pagando a vida inteira por tomar decisões para agradar os outros e não a mim mesmo? Essas perguntas ajudarão você a recuperar a clareza e a reassumir o controle das suas escolhas. E se liga, quando a gente fala de mudança, necessariamente fala de clareza. E para terminar, a minha provocação de sempre. Quanto de você ainda está operando para evitar a decepção dos outros? Que parte de você ainda funciona para evitar a decepção alheia? Esta forma de funcionar é consciente, é responsável e coerente com a pessoa que você quer se tornar ou com a vida que você quer construir? E atenção, se liga, você não precisa se tornar uma pessoa fria, indiferente ou incapaz de considerar quem está ao seu redor. Você precisa apenas aprender a fazer as coisas por escolha pessoal, com intencionalidade. Se for para ajudar ou para ceder, tem que ser porque você escolheu isso conscientemente. E também você tem que aprender a dizer não quando essa for a resposta mais coerente para você. Se liga, você muda para você, não para os outros, e os efeitos dessa mudança alcançarão todos os seus relacionamentos. De qualquer forma, o protagonismo da sua vida precisa nascer e continuar nas suas mãos. Muito bem, este áudio foi pensado para você que se cansou de viver a partir do olhar e da expectativa dos outros e quer viver com autonomia. Para contar com meu apoio e orientação, isto é, para dar o próximo passo comigo, clique no link que está na descrição deste áudio e preencha o formulário de interesse na minha mentoria. Eu sou o Tamer e a gente se vê no próximo episódio do Provotalks. Um grande abraço e Tamer junto!